Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. Psique, Clínica e Consultoria. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alexandre, aqui do nosso podcast Pensando Família. E hoje, mais um episódio do nosso programa Meu Filho é o Bicho. Meu filho é o bicho, por quê? Porque tem muita gente aí que tem animais de estimação e tem tanto carinho, tanto amor, como se fosse seu próprio filho. E por que não, né? Por que não? Para que nós possamos falar sobre esse assunto tão importante e como é uma característica bem presente na vida de muita gente, estou aqui com o nosso convidado Alex Batista. Ele é veterinário aqui em Santa Rosa e tem uma clínica chamada Aloha. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tudo bem, Alex? Como é que tá? Tudo bem. Então, primeiramente eu agradeço o pastor Alexandre pelo convite, né? E então, como a pastora falou, nós temos a clínica Aloha. A gente conta aí com uma equipe de 3 veterinários. A gente faz 1 ano e meio que a gente abriu aí. E o nosso foco é a saúde animal. Certo. Né? Esse nome Aloha que vocês têm, quando a gente olha para isso, sempre remete àqueles programas que aparecem pessoas lá no Havaí, né? Um cumprimento. Esse nome veio de onde? Na verdade é mais o sentido que tem a palavra Aloha, né? Ele é um cumprimento, como o senhor falou, é um cumprimento, né? Mas ele é muito mais que um cumprimento. Ele quer dizer que você é bem-vindo aqui, né? Aloha significa boas energias, traga boas energias e leve boas energias, né? E ele é mais um cumprimento, não simplesmente um olá, uma boa tarde, ele é um acolhimento, né? E é isso que é o sentido da clínica, é acolher todo mundo que entra pela porta ali. Legal, e quando a gente conversa sobre se sentir bem no ambiente, né? Vocês têm várias pessoas trabalhando aqui, não é só o seu trabalho como veterinário, tem outras também, né? Isso, uma equipe, ela conta com secretárias, com enfermeiros, né, que cuidam mais da parte do internamento ali atrás, e são 3 veterinários, né? Hoje a gente conta com um plantão 24 horas, né? Então é uma coisa que era uma necessidade aqui da cidade e agora a gente tem, né? Então a gente tem só a agradecer também a cidade, porque nós estamos tendo uma resposta bem boa assim, a clientela cada vez está aumentando mais, né? Então tá excelente aí. Coisa boa até, porque as pessoas têm cada vez mais animais de estimação em casa, mesmo os animais de grande porte, talvez num sítio, ou a necessidade até de trabalho, de criação, e os animais pequenos que a gente tem como tema da nossa conversa de hoje. Meu filho é o bicho, Alex. E aí? Tenho um animal de estimação, não quero ter filhos, novo sistema de famílias, e nós aqui desde já entendemos que não há problema nenhum quanto a isso. Cada um tem o seu jeito de gerenciar a sua vida, às vezes por não ter tempo, uma filosofia de vida, um jeito diferente de fazer, cada um tem sua necessidade, ninguém vai questionar sobre isso. O nosso momento aqui tá bem, eu tenho um bichinho, o que eu faço com ele? E nesse primeiro momento, assim, a pergunta que eu deixo aqui no ar para nós, e se vocês em casa têm alguma pergunta, mandem também para o nosso canal, onde vocês vão estar recebendo esse programa, e depois, no futuro, a gente pode até responder junto com o Alex mesmo. As pessoas agora estão tendo mais, e justamente isso é uma das coisas que tu traz, mais animais de estimação, e há necessidade de se ter clínicas. Tu tem percebido que isso tem acontecido bastante aqui na cidade pelo aumento do teu movimento? Se atribui a isso? Com certeza, né? Isso a gente vê dados, né, que são coletados através das universidades. Às vezes a gente vê que a necessidade não, mas a quantidade de gatos e cães, por exemplo, os gatos é uma coisa que a gente vê que aumentou muito a quantidade de pets que a gente vem atendendo nessa área, né, dos felinos. Tanto em alguns congressos que a gente vai na parte de felinos, os professores que estão na especialidade de felinos, eles sempre dizem: observa se a cidade está crescendo para cima, que são os prédios, né? Vai ter muito gatos, né? E é o que a gente vê. Uns 7 ou 8 anos atrás, quando eu comecei a atender, a gente via que atendia mais ou menos uns 2 gatos para
8 cães. E hoje a gente vê que está 50%, né? Então, hoje em dia, a gente vê que, com certeza, o número de pets aumentou dentro das casas, né? E isso, assim, a gente vê com bons olhos, porque para tudo que a gente for tomar uma decisão tem que ter um motivo, né? Por que eu vou pegar um animalzinho? Qual é o motivo de eu ter um animal? Eles, hoje a gente entende que eles são um recuo ali de felicidade, alegria. Quando a gente chega em casa, ser recepcionado por eles nessa intensidade de amor, nessa intensidade de alegria, eles são, na verdade, às vezes um escape para um trabalho estressante, para um dia cansativo, sim, né? Então é justificável, totalmente justificável, o aumento desses pets dentro dos lares, né? É legal a gente ver essa característica de cidade que cresce verticalmente. Então é característica bem urbana, né? Prédios e mais gato. Isso. E a característica de cidade mais interior, ou talvez mais assim, horizontal, casas pequenas e daí tendo pátio para cachorro. Na verdade, o gato, ele é uma cultura que já vem há muito tempo, né? Ele já é um animal doméstico do nosso meio há muito tempo, porém a gente via que não tinha muito, né? E hoje a gente sabe com estudos, né, que são feitos, que o gato ele se adapta muito bem a ambientes fechados, né? Então, por isso, e hoje em dia a gente vê que as cidades, o número populacional de pessoas cresce muito, né? Então, consequentemente, os prédios crescem mais, né? E a gente vê que os gatos eles se adaptam super bem a ambientes fechados, diferente do que a cultura da sociedade acha, que o gato tem que ficar solto. Na verdade, não. Na verdade, é comprovado que o gato ele é muito mais adaptável a ambientes fechados do que o cão, né? Deixa eu ver. Esse é o nosso motivo de estarmos aqui conversando, né? Orientar as pessoas que estão em casa para poder saber, eu quero ter um animalzinho de estimação? Sim. Bom, a característica da tua casa vai definir também qual é o animalzinho ideal para ter dentro de casa. Quais são os cuidados especiais que a gente vai ter de necessidade assim para um animal, tipo de higiene, o ambiente ou algo nesse sentido? E a gente vê que não é só restrito a cachorro e gato, né? Tem outros animais de estimação, porquinho da Índia, hamster, peixe. Isso. O que tu tem visto assim que poderia dizer para quem está em casa? Olha, esse tipo de bichinho precisa de algumas características, os mais populares. Na verdade, assim, a gente aqui na clínica a gente atende exclusivamente cães e gatos, né? Então eu vou falar mais nessa área que é mais Se você é uma iguana aqui, não vai rolar, então. Não vai rolar. A gente encaminha, né, para um especialista de silvestres daí, né? Então até aqui na cidade a gente não tem. Não tem, olha, já é um nicho de mercado. Quem está pensando em estudar veterinária silvestre, se liga aí. Isso é uma coisa que a gente quer trazer para cá também, pelo menos que tenha um atendimento uma vez por semana aqui na clínica, né, do especialista, só que os que a gente conhece ainda estão distantes daqui, ainda não inviabilizou isso, né, mas é uma coisa que tem mercado, né, a gente vê que tem muito, né, enfim, é hamster, é peixe, é cobra, é porquinho da Índia, é várias coisas aí. Então, assim, quanto às necessidades, né, e a questão ambiente, tem muitas coisas que a gente poderia falar aqui, porém o que a gente tem que pensar é ter um bom senso para tudo, né? Digamos, eu moro em um apartamento, uma kitnet, eu vou pegar um fila, vou pegar um Rottweiler para morar ali, é difícil, né? Labrador no elevador, né? Dependendo, não pode entrar 2 pessoas a menos no elevador, né? Então é uma coisa que a gente precisa usar o bom senso para tudo, mas em geral, assim, o animalzinho ele precisa, né? Como eu falei do gato, ele, por mais que ele se adapte a ambientes fechados, ele tem que ter algumas coisas para ele interagir, né? Que seriam brinquedos, arranhadores, pode ter um outro gatinho também para interagir. Hoje a gente tem algumas ervas do gato, que é como se fosse uma ervinha, ele é como se fosse um hortelã, ele é uma variedade ali de hortelã, e aí a gente coloca nos brinquedos, eles ficam mais tranquilos, né? Então, assim, são várias alternativas hoje, maneiras que a gente tem como interter esse animal dentro de um ambiente fechado, né? Agora a gente vai pensar num cão. Um cão, ele é a gente vai precisar dedicar um tempo. Quando a gente pegar um pet, a gente
gente tem que saber que a gente vai precisar dedicar um tempo do nosso dia a esse pet, né? Digamos um cão, por exemplo. Eu vou ter que levar ele passear, né? Se eu moro em apartamento, não tenho pátio, eu vou ter que levar ele passear, né? Eu vou ter que levar ele no veterinário, vai ter que tomar vacina, vai ter que ter gasto com ração, vai ter que ter alguns gastos mensais ali fixos, eu vou ter que estar preparado para isso, e alguns outros gastos que eu vou precisar, daqui a um pouco uma eventual cirurgia, algum problema, alguma doença, né? Então as pessoas, elas não é pegar o animal e deixar numa corrente de 1,5 m lá no fundo do pátio. Essa ideia, essa cultura já ficou no passado, né? Hoje a gente quase já não vê mais, né? Pois é, até existem leis, né, que estão sendo, não sei se já foi aprovado ou não, ou se foi aprovado, se ela está sendo executada ou não, que é proibido ter animais de estimação acorrentados. Eles têm que estar soltos num canil ou num espaço específico dele. Uma das coisas que eu estou lembrando agora que tu acabou de comentar, porque a gente precisa cuidar de vacina e tudo mais. Eu lembro que quando os cachorros, pelo menos lá com a época que eu morava junto com os meus pais, lá se vão 30 e poucos anos, né? O cachorro estava com muita pulga, ou vinha alguma alergia de pele, alguma coisa na pele, dava-lhe um banho de criolina e o bicho ficava lá. Ninguém chegava perto, até as pulgas fugiam do fedor. Mas era a alternativa da época. Hoje tem uma pesquisa muito avançada que vem das faculdades e de veterinários que nem vocês, que se dedicam a tentar alternativas que são viáveis também para quem tem dentro de casa. Imagina, eu tenho um cachorrinho. Se eu vou colocar criolina no meu cachorrinho, eu não entro no meu apartamento, por exemplo. Sim, é uma medicação? É. Tem uma forma de aplicar? Com certeza, não é dando um banho no cachorro. Mas tem outras formas de se trazer saúde para o animalzinho que também são favoráveis para as pessoas, porque querendo ou não, ele mora lá em casa. Eu tenho que fazer isso de forma bem adequada. Quando o animalzinho está dentro da nossa casa e eu penso no espaço dedicado para ele, vamos focar bastante assim, ó. Eu tenho um gato, o que eu tenho que ter em casa? Eu tenho um cachorro, o que não pode faltar em casa, né? Vamos nesses detalhes aí, se a gente consegue. Então, questões pontuais, né? Como eu falei, tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas, assim, o gato, ele tem a necessidade de ter uma caminha para ele, de ter um arranhador para ele, porque ele tem esse hábito de arranhar as coisas aí, daqui a pouco começa a arranhar sofá, estragar os móveis, aí vira um problema. Mas então, a pessoa que quando pegar, ela tem que saber que é uma necessidade dele arranhar. E pegar um arranhador, vários arranhadores, tem que ter água, tem que ter ração de boa qualidade, tem que ter algumas coisas que é característico do gato. A gente precisa, quando pegar um animalzinho na escolha dele, saber algumas coisas que são necessárias para eles. Não sei o que é necessário para ter um gato ou um cão. Vai no veterinário, faz a primeira consulta. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tira todas as dúvidas, né? Tu daria uma consultoria para uma família que diz assim, papai, mamãe, eu preciso de um bichinho de estimação. Ou até às vezes os médicos, né, recomendam, olha, não tem um irmãozinho, um bichinho de estimação. Tu chegaria a dar uma consultoria se alguém viesse aqui e perguntar o que é o ideal, dependendo do ambiente que eu tenho? Não, claro, sim. Isso é uma coisa que a gente pretende entregar muito, né? Entregar nas escolas também, né? Que é fazer uma palestra de organizar, né, um conteúdo que seja relacionado a isso. Digamos assim, meu primeiro pet, por exemplo, né? O que eu preciso saber antes de eu pegar um pet? E agora eu peguei, quais são as necessidades dele, né? Muitas consultas que a gente faz, que é o pessoal que adotou um cãozinho ou um gatinho, traz para nós, a primeira consulta é 1 hora, às vezes, de conversa para tirar dúvidas daquelas pessoas que ainda não tiveram, né? Ou querem tirar dúvida mesmo, já tiveram, mas querem começar um novo ambiente aí, né? Sim, afirmar coisas, né? Importante isso aí. Cachorro, bom, gato arranhador, uma casinha para ele. É sério que o gato gosta de ficar muito mais no alto ou escondido nos cantinhos? Isso tem a ver é uma questão da natureza deles, né? O gato, os felinos, no caso, eles são predadores, né? Porém, eles também são predados, né? No caso, né? Então, eles têm algumas características, tanto é que até para trazer no veterinário, a gente aconselha. Vai numa caixa de transporte, ao invés de deixar a caixa de transporte aberta, coloca uma cobertinha, porque o gato ele precisa estar observando o que está acontecendo na volta dele, né? Porque senão ele fica com medo, ele fica acuado, aí começa a liberar fatores de estresse, e aí na consulta às vezes tu nem consegue avaliar direito o paciente, porque ele está totalmente alterado, estresse, né? Questões hormonais, então assim, tem algumas características que o gato ele tem. Então essa parte dele ficar em ambientes altos
porque ele precisa observar o que está acontecendo na volta dele. Tanto que quando for trazer aqui, é bom colocar, ao invés de colocar no chão, que ele fique no mesmo nível ali de um cão, por exemplo, que é o predador dele, no caso, ele fique mais elevado, para ele ter um pouco mais de segurança. Né? Ali na sala de espera. Isso, né? Então, algumas coisas a gente já está preparando a clínica também para ser só um ambiente separado para esses pacientes, né? Então, esse é um detalhe pequeno, porque se eu pensar assim, eu trouxe o meu gato, ele é super calmo, chega na clínica, larga a caixa no chão, ele não quer mais ficar. E aí, quando vai para consulta, diz, ele odeia o veterinário. Não, talvez ele não veio da maneira adequada para cá e não foi colocado. Isso é um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença. Faz diferença. Importante. Faz diferença, sim. E o cachorro? O cão, então, ele tem uma necessidade um pouco mais de brincar, de correr, de cavar, né? Então, isso a gente precisa entender, né? Muitas pessoas, às vezes, como a gente falou, né? Hoje já é considerado um crime, né? A gente colocar o cãozinho lá no fundo de casa, amarrar numa corrente, ir lá só para dar água e limpar as fezes uma vez por semana, né? Isso é um crime hoje, né? Hoje a gente entende que ele precisa, vai ter um cão, vai ter que ter o tempo para passear, vai ter que ter um tempo, às vezes, depende da pelagem, tem que levar no banho e tosa, né? Então, tem algumas necessidades que o cão também precisa, né? E o cão, ele é mais essa hiperatividade, que precisa brincar. Tem que dedicar um tempo para passear com ele, tem que dedicar, não tenho tempo para passear. Tem hoje estabelecimentos aí na cidade que eles têm a parte da recreação, né? Que é tu levar o teu cãozinho lá para interagir com outros cães, com outros animais. Tem um ambiente onde é que ele tem contato com grama, né? Com o chão, embaixo das árvores ali. Então precisa ter isso, né? Ele é uma necessidade fisiológica dele, né? Então a gente vê às vezes pessoas que querem reproduzir no cão ou no gato, né? O que é bom para elas, né? Às vezes tem as pessoas que não deixam nem o animal se sujar na terra porque não deixam brincar na terra porque vai se sujar. E eles né? precisam esse contato com o chão? Obviamente, né? Isso é uma coisa da natureza deles, né? Tanto é que, eu não vou dizer, todo mundo precisa, né? Esse contato com a natureza claro. É essencial para qualquer ser humano, né? O bicho do jeito deles, né? Ser vivo, né? Uhum. Então, esse contato da natureza é essencial para eles, né? Esse contato com a terra, com a grama. Então, eu moro em apartamento, leva a passear, né? Ou leva numa recreação, leva num ambiente para isso, né? E a alimentação do cachorro, porque é um bicho que até come mais diversidade de alimentos do que o próprio gato, porque quem tem um gato compra comidinha de gato. Uhum. E quem tem cachorro, por vezes até resto de almoço, resto de comida, aí top de doce, porque o bichinho pede. Para tu ter uma ideia, vai me xingar. Mas o nosso cachorrinho lá em casa adora chocolate, amendoim e torresmo. Se tem um pacotinho de torresmo ou a gente tem um pacote com amendoim, ele pode estar em qualquer lugar da casa, ele descobre. Já vem perto pedindo, e se a gente não dá um pouquinhozinho, não para de incomodar. Claro, daí a gente acaba cedendo e fazendo certo ou errado. Daí eu já começo dizendo que vocês são de sorte, porque ele tá lá ainda. Porque assim, a gente sabe que o amendoim, né, em excesso não pode dar. O chocolate, ele tem, para alguns cães, ele é tóxico, né, ele é comprovado, assim, é uma das coisas mais assim que a gente vê, principalmente nessa época, Páscoa, Natal, essas coisas assim, que eles, às vezes, sem querer, eles vão lá e acham um pacote de chocolate e vem intoxicado para nós. Come né? tudo, então, né? Então, parece criança. Então é uma coisa que são alguns alimentos que eles não podem comer, né? Uva passa, alguns alimentos cítricos, né? Sim. Então a gente pega muitos casos assim, pega casos de intoxicação porque às vezes o pessoal detetiza a casa e não se dá por conta que o veneno pode acabar intoxicando, né? Então tudo que for usar no ambiente tem que cuidar também, né? Então são coisas que é importante. A questão da alimentação, assim, o cão... Tudo bem, a gente é um hábito nosso de dar a comida, os restos que sobram, né? Só que isso acontece que o resultado disso, o cão ele começa a deixar um pouco de lado a ração e começar a se interessar só pela comida. E aí o pessoal vem dizer, não, mas ele não come ração. Não, ele na verdade optou por não comer ração, né? Porque ele achou, a comida ela sempre vai ser mais palatável, muito mais gostosa, porque tem muito mais gordura, mais gosto, porém ela não é balanceada como é a ração, né?
Eu não estou falando de questões tem umas dietas que são naturais, né? Que são à base de comida. A gente tem pacientes, né? Que eles comem somente comida. Só que quando a gente fala isso, comem somente comida, na verdade a gente não está falando que é comer restos, né? Do que sobra ou que a gente está comendo. É uma dieta balanceada para eles, feito o alimento feito uma consulta nutricional, né? E aí é elaborado uma dieta para ele. Vocês fazem essa dieta aqui para o animal? A gente faz também. Tá. Porque tem casos, por exemplo, nosso cachorrinho já veio consultar aqui e a gente pensou assim que alguma coisa que estivesse comendo não estaria bem. E de fato foi feito, né, uma recomendação como uma dieta e a gente seguiu e melhorou bastante, né? Tava com uma alergia. E a gente mais ou menos identificou que era por questão de comer comida muito temperada. E aquele restinho, como tu agora falou, né? Acabei de levar uma orientação bem incisiva. Que bom que eu ainda tenho meu cachorrinho, porque se eu não cuidar dele, corre o risco até de morrer, né? Eles vão pedir. É uma coisa que a gente nota, né, que o pessoal, não, mas não tem como não dar que eles vão pedir. Tem uma coisa que eu digo para os tutores, né, o cãozinho que está acostumado, é muito difícil de tirar esse hábito dele, né, porque ele vai pedir toda vez que sentar na mesa, ele vai pedir. Eles vêm junto, né. Mas assim, às vezes, um exemplo, esse caso que tu tá falando aí da sua... né, a Nina, né? A Nina, que ela tá assim... Não é parar de dar, mas às vezes trocar. Digamos, ao invés de dar um pedaço de carne, né, que é uma das coisas que a gente às vezes tira, né, você pode dar um brócolis, uma manga, uma banana, alguma coisa assim que seja palatável para ela, mas não parar de dar, porque eles vão pedir, entende? E às vezes muitos tutores vão dando, e aí os animais chegam aqui pra gente extremamente obesos, né? A gente faz exames, triglicerídeos, colesterol lá em cima e a gente sabe que isso diminui muito a expectativa de vida deles, né? Isso diminui, é a mesma coisa, a gente tem que pensar, a medicina humana, ela muda, mas ela não muda muito, né? A biologia... Eu ia dizer a mesma coisa, isso não faz bem nem pra gente, como é que vai ser bom pro cachorro, né? Alex, a gente tem um tempo restrito aqui de conversa e que bom que ficou aquele gostinho de quero mais, porque tem mais coisa para falar. Mas tem muita coisa. Então a gente vai com certeza se encontrar no novo momento. E depende mais de vocês de casa de mandar aí perguntas, né, como os comentários do nosso canal do YouTube ou mesmo através do site para que a gente possa interagir cada vez mais. A Aloha, né, clínica veterinária aqui de Santa Rosa, atende... todo tipo de cachorro, gato, não importa o tamanho, também tem aqui outros técnicos, né, veterinários que atendem animais de grande porte, cavalo, enfim, e se precisar atender, eles estão aí à disposição. Deixa o teu número, o teu telefone aí da clínica para o pessoal de casa poder conhecer também. Tá. Então, o telefone da clínica é ali para falar com as nossas secretárias, que são elas que agendam, né, é o 3542 5242. Tá? E o nosso de atendimento de plantão, né, é o 98111-0084. Isso, daí tem 24 horas de atendimento, 24 horas. Emergência em Santa Rosa para animal, isso é muito legal, muito legal. A gente não fica 24 horas aqui, porém ligou, vai ter o atendimento, né? Então a gente já corre para cá, é questão de 5 minutos, 10 minutos no máximo, a gente está aqui. Vai ser atendido. Ainda não tem um quarto para dormir alguém aqui para fazer o plantão. Na verdade a gente tem estrutura para isso, né? A gente tem isso e é um projeto próximo aí que a gente tá quase viabilizando já ele, né? Então, mas ainda por enquanto é o plantão 24 horas, precisou, ligou, vai ser atendido. Vai virar que nem academia, né? Tem academia que funciona madrugada porque as pessoas trabalham ao longo do dia, não tem tempo. Então vem trazer o pet para fazer a consulta um pouquinho depois, quem sabe isso um dia vai poder funcionar para vocês aí. Certo, Alex? Brigadão aí, o pessoal de casa, valeu pela companhia de vocês, um forte abraço e continuem nos acompanhando, compartilhando o nosso conteúdo e mande seu recadinho aqui para o nosso programa Pensando Família nesse bloco que é o Meu Filho é o Bicho. Até mais, Alex. Brigadão. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite e ficamos à disposição. Apoio Cultural RSL Gestão de Riscos, porque a vida precisa ser mais leve. Psique, Clínica e Consultoria. E Uninter, ao seu lado, para transformar a sua história. Você está ouvindo Pensando Família, um programa de informação, entrevista e conhecimento.